Imagina acordar um dia e descobrir que a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida já foi escolhida. Mas não foi por você, foi pelos seus pais. Essa é a realidade de muita gente que vive na Índia até hoje. Cerca de 90% dos casamentos na Índia ainda são arranjados pelas famílias. E aqui é importante entender uma coisa, tá? Arranjado não significa forçado. Em muitos casos, os noivos têm algum poder de decisão, de recusar ali alguém. Embora ainda assim seja uma coisa muito estranha. Eles podem se encontrar algumas vezes antes da decisão final, mas a expectativa da família é tão grande que dizer não aqui pode custar muito caro. A lógica por trás dos casamentos arranjados na Índia vem de séculos de cultura. A família no país não é somente um grupo de pessoas que moram junto. Você tem ali o status da família, tem uma honra por trás daquele nome. Casar bem não é uma conquista pessoal. É quase uma responsabilidade sua com a sua família. Quando você está casando na Índia, você está unindo duas famílias e duas reputações. E aqui inclusive entra aquela questão lá do sistema de castas, que na lei até foi abolido, eu vou falar mais pra frente aqui sobre ele, mas que na prática ainda afeta a sociedade indiana de forma bem silenciosa. Casar com uma pessoa fora da sua casta ainda é visto como uma coisa bem ruim e motivo de desconfiança por muitos pais. Existem registros de jovens que enfrentaram rejeição familiar, isolamento social e, em casos mais extremos, até coisas piores, simplesmente porque eles escolheram se casar com um parceiro que é de uma casta diferente. E acredite em mim, vai piorar, tem coisa muito mais complicada. Para as mulheres, essa pressão é ainda pior. Existe uma expectativa muito clara sobre quando casar, com quem casar, como se comportar depois de casada, tudo isso a sua família já espera algo de você. A mulher que passa dos 20 e poucos anos sem ter alguém ali e já tá casada, ela começa a ouvir algumas perguntas incômodas. E a mulher que decide por conta própria que não quer casar, essa daqui geralmente é muito mal vista. E tem um detalhe que a maioria das pessoas não conhece, que é o sistema de dote. Apesar dele ser proibido por lei também desde 1961, o dote ainda existe em muitas regiões da Índia e atualmente é feito de forma mais informal. A família da noiva precisa oferecer bens, dinheiro ou até presentes aí para a família do noivo, e quando esse pagamento não acontece do jeito esperado, muitas noivas podem enfrentar problemas aí bem sérios, situações muito complicadas. E o que torna mais difícil de questionar todo esse sistema é que a família ela sempre é apresentada como algo sagrado. Então criticar uma coisa desse tipo é quase como criticar a própria cultura. E quem cresce dentro dessa estrutura, desse sistema aqui que a gente falou, muitas vezes nem consegue enxergar as paredes ali ao redor, porque para eles isso é tudo muito normal. É até uma forma de proteção, digamos assim. Sistema de castas. Essa parte aqui é bem polêmica aí na internet, mas eu vou falar de forma bem respeitosa e técnica. É impossível falar da Índia sem se aprofundar um pouco mais sobre o sistema de castas, porque no final das contas ele está por trás de quase tudo que a gente vai discutir aqui hoje. O sistema de castas hinduísta divide historicamente as pessoas em dois grupos baseados aí no nascimento. Você vai ter no topo os brahmanes, que são sacerdotes e intelectuais e estão no topo da pirâmide. Depois você vai ter os kshatriyas, que geralmente são guerreiros ou governantes. Você vai ter também os vaishyas, que são comerciantes, os shudras, que são trabalhadores, e geralmente uma das menores aí partes da pirâmide. E fora dessa pirâmide inteira, você vai ter um grupo chamado de Dalits. E durante muitos séculos eles foram considerados tão inferiores que o simples contato físico com eles era visto como uma coisa que precisava ser purificada. É uma situação muito triste mesmo. Os Dalits representam hoje aí cerca de 200 milhões de pessoas. É uma população maior do que a maioria dos países do mundo. E todas essas pessoas vivendo nas margens de uma sociedade que excluiu eles desde o nascimento. A Constituição Indiana de 1950 proibiu qualquer forma de discriminação por casta. O governo criou cotas nas universidades e até mesmo no serviço público aí para tentar equilibrar essa exclusão inteira que eles tiveram por séculos. Só que a lei ela não é a realidade em si. Infelizmente, essas leis não são tão bem aplicadas. Existem relatos de pessoas que nasceram Dalits que não são permitidos de entrar em determinados templos, ou que são impedidos até de exercer certas profissões. E o que é mais chocante para mim é que parte dessas próprias vítimas desse sistema acabam pensando que eles estão ali porque eles merecem aquilo. E é difícil tirar isso da cabeça das pessoas.
São quase 5.000 anos de doutrina religiosa e social que penderam para esse lado e ensinaram as pessoas dessa forma. É uma coisa bem sinistra. Comenta embaixo o que vocês pensam sobre isso. Inclusive, falando sobre doutrina social aqui, eu lembrei justamente da influência que outras doutrinas religiosas, pessoas que vinham de fora, e também até mesmo vozes dentro da própria Índia, que começaram a empurrar contra essa estrutura. E esse é um lado da história que geralmente é muito pouco contado. Um exemplo disso é quando os missionários cristãos chegaram à Índia, tanto os católicos portugueses a partir do século XVI, quanto os protestantes britânicos e americanos ali nos séculos XVIII e XIX. Eles trouxeram junto uma ideia que era completamente diferente do que os indianos conheciam. A ideia de que todo ser humano tem um valor igual perante Deus. A ideia que não existe nascimento nobre ou nascimento amaldiçoado. Que a dignidade da pessoa não depende da família com quem ela entrou no mundo. Isso tem um nome na teologia cristã, Imago Dei. A crença de que todo ser humano foi feito à imagem de Deus. E eu sei que, até mesmo para você que talvez não seja religioso, pode parecer uma coisa meio boba e simples, mas essa ideia foi uma coisa revolucionária. Isso daqui mudou completamente o que as pessoas pensavam. Missionários como William Carey, um britânico que chegou à Índia no final do século XVIII, não estava ali apenas pregando e ensinando sobre Cristo. Eles construíam escolas abertas para todas as castas, inclusive para os Dalits. Isso numa época em que educar uma pessoa desse tipo era considerado uma ofensa à ordem das coisas. Recomendo que pesquise sobre a história desse cara. Ele foi muito importante também para acabar com práticas terríveis que aconteciam no país. Tiveram muitas comunidades cristãs em regiões sul do país, ali, como em Kerala, Tamil Nadu, que receberam muitos Dalits que estavam fugindo da exclusão e ofereceram para eles educação, ofereceram uma identidade para eles. A própria Índia também teve muitas pessoas que foram reformadores muito importantes e que se levantaram contra esse sistema. Você vai ter também, por exemplo, o Ambedkar. Eu vou deixar o nome dele aqui, que é meio difícil, mas pesquise sobre ele. Ele tem uma história bem interessante de superação. Você vai ter também o próprio Mahatma Gandhi, que apesar de ter alguns problemas com esse outro que eu citei, ele também desafiou esse sistema. Também tem um papel aí silencioso de outras religiões que tiveram ali na Índia. E aqui eu vou deixar uma menção principalmente ao islamismo e ao sikhismo, que é uma religião ali que teve origem na Índia e que também foi muito importante para o avanço dessa questão de castas na Índia. E o país tem melhorado muito em relação a isso. Eles têm se afastado dessas ideias de castas, ainda que restem muitas manchas dessa história. E a gente espera que realmente a vida das pessoas melhore, né? Que mais pessoas possam viver com dignidade. E falando sobre dignidade, poluição. Nova Delhi, capital do país com 1,4 bilhão de pessoas. Essa é uma das cidades mais importantes da Ásia. E também dá para dizer que é uma das cidades com o ar mais contaminado do planeta. Em certos períodos do ano, especialmente no outono e no inverno, Nova Delhi fica coberta por uma névoa cinza e muito densa que não é neblina. Eu sei que parece, mas não é. Isso daqui é fumaça. Muitas escolas fecham, as pessoas são orientadas a não sair de casa, você tem voos que são cancelados, e mesmo assim, para a maior parte da população que precisa trabalhar, a vida infelizmente continua. E a exposição também. Para você ter uma ideia aqui, mais ou menos disso, a OMS considera seguro um nível de 15 microgramas por metro cúbico de partículas finas no ar. É um termo meio longo, né? Mas pense que 15 no máximo é seguro. Só que em certos dias em Nova Delhi, esse número já passou de 900. São praticamente 60 vezes acima do limite que é considerado seguro. Isso não acontece só na capital. Cidades como Kanpur, Patna e até Agra aparecem muitas vezes entre as mais poluídas do mundo. O problema disso vem de várias direções ao mesmo tempo. Eles têm muita emissão de veículos em cidades onde o trânsito nunca para, você tem indústrias que não têm um controle muito adequado, você tem uma infraestrutura elétrica que ainda depende muito da queima de carvão, tem uma série de coisas que acabam piorando esse quadro. E as consequências aparecem na população. Essa poluição do ar contribui para que muita gente tenha problemas respiratórios, cardiovasculares e muitas outras coisas. É uma situação muito séria que infelizmente é muito pouco retratada. E o bizarro é que a poluição não é só no ar. O Ganges, que é o rio mais sagrado da Índia, o rio que os hindus acreditam purificar a alma, vocês não vão acreditar no tanto de coisa que você consegue encontrar nesse rio. Tem certas cidades que ficam próximas ali ao rio, onde a água é visivelmente escura e tem um cheiro forte também.
E mesmo assim, ela ainda é usada em rituais religiosos, para banho, em alguns casos até para consumo. A situação de saneamento básico no país é outro capítulo muito difícil. Apesar de programas do governo que construíram centenas de milhões de banheiros nos últimos anos, fazer necessidades ao ar livre ainda é uma realidade para dezenas de milhões de pessoas, especialmente em zonas mais rurais do país. E você já deve imaginar o estrago que isso daqui causa para a água e para o solo. A ironia mais curiosa disso tudo é que a Índia tem algumas das mentes mais brilhantes do mundo em engenharia e tecnologia. O país envia satélites ao espaço com um orçamento que deixa muita agência americana envergonhada. Mas garantir água limpa para todo mundo ainda é um desafio que não foi resolvido. E esse é um problema que até os turistas percebem, tá? Você vai ver muito isso em vídeos aí de turistas que vão ao país. E coincidentemente, nesse mesmo país, tem gente vivendo vidas extremamente luxuosas e com fortunas que são dignas de um Elon Musk. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Desigualdade social. Em Mumbai, existe um bairro chamado Antilia. Não é um bairro no sentido convencional. É basicamente um prédio, uma única residência particular de 27 andares, com 3 aeroportos de helicóptero, um cinema privado, jardins ali muito lindos e tem centenas de funcionários. Essa daqui é a casa de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia. E é uma construção que já foi avaliada em mais de $1 bilhão. Bom, mas se você achou isso daqui impressionante, vem comigo aqui. A menos de 10 minutos de carro dali, fica Davari, uma das maiores favelas da Ásia. Um labirinto de becos estreitos, casas empilhadas, esgoto a céu aberto, onde mais de 1 milhão de pessoas vivem em áreas de menos de 3 km². É um lugar onde várias famílias compartilham um único cômodo, onde você tem ruas que mal cabem 2 pessoas lado a lado. Isso daqui não é acidental. É quase uma representação aí simbólica do que a Índia representa hoje em dia na economia. A Índia é simplesmente a 5ª maior economia do mundo. Ela tem mais bilionários do que qualquer outro país, além dos Estados Unidos e da China. O mercado de luxo indiano cresce num ritmo muito acelerado. Carros importados, joias, resorts exclusivos, tem muita roupa de grife também. Existe uma classe alta na Índia e uma classe média que está crescendo, que consomem marcas globais de luxo com um apetite muito grande. E ao mesmo tempo, a Índia tem centenas de milhões de pessoas vivendo com menos de $2 por dia. Tem pessoas vivendo em condições aqui muito difíceis de vida. É o mesmo lugar. E tem também uma questão aqui de gênero nessa desigualdade que merece uma atenção. As mulheres indianas têm taxas aí no mercado de trabalho muito menores do que os homens. E não é porque elas não têm capacidade, formação ou vontade de trabalhar, mas é porque as expectativas sobre o papel da mulher dentro de casa, também a falta de segurança aí nos espaços públicos. A Índia não é um país muito seguro para mulheres, e até mesmo as estruturas de trabalho que não se adaptam à realidade de mães acabam criando muitas barreiras que, às vezes, a vontade de trabalhar não é suficiente. Então é uma situação, assim, muito complicada. Será que realmente todo mundo nesse país consegue crescer na vida? Muita gente não desiste e isso é o certo a se fazer, né? E felizmente muitos deles têm conseguido, principalmente aí com o advento da internet. Existem outros problemas também e outras coisas mais sombrias, sobre, por exemplo, os mercados de produtos baratos, a mão de obra de trabalho na Índia. São problemas que o governo tem tentado resolver com o tempo, a passos muito lentos. A nossa esperança é que a vida dessas pessoas melhore, né? Que o conhecimento, que a própria internet também dê cada dia mais liberdade e opções para elas. E bom, depois de tudo isso daqui que a gente viu, seria muito fácil eu terminar com uma condenação simples da Índia. Mas isso seria muito desonesto da minha parte. A Índia é um país que está mudando. Existe uma nova geração de indianos, especialmente aí nas grandes cidades, que está questionando sobre casamentos arranjados, desafiando hierarquias de castas, exigindo melhores condições de trabalho, estão construindo empresas de tecnologia que estão transformando o mundo. Existe uma imprensa independente também, que tem muitos ativistas, tem muitos artistas famosos do país que denunciam essas situações, cientistas que estão propondo soluções. E é tudo isso que torna a Índia um lugar tão difícil de entender com simplicidade. Não é o paraíso espiritual que alguns turistas idealizam, mas não é o pesadelo que coberturas sensacionalistas tentam sugerir. É um país como todos os outros, que tem contradições brutais, onde muitas vezes o melhor e o pior da experiência humana existem na mesma rua. E conhecer o lado sombrio das coisas não é desrespeitoso.
Muitas vezes é isso que a gente precisa para levar um lugar a sério, para aprender a respeitar uma cultura, ou até mesmo enxergar os lados errados de algo. O julgamento eu vou deixar para vocês aí. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui mais reflexivo, analisando aí lados diferentes de alguns países, deixe seu comentário aqui embaixo. Se possível aí, compartilha ele com alguém que você conhece, que você acha que vai gostar desse assunto também. Se você acha que vai gostar desse assunto também, muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática.